tempo de mudança, para que a vida e a esperança venham a nascer em todos nós. Quero ser como a criança que acredita no futuro de amor e paz, de vida e luz. Encontrar o rumo, educar para vencer a dor de não poder sentir, Jesus, o amor que vem de ti. E essa paz no seu olhar me faz aprendiz do seu viver, Jesus, o amor que vem de ti. Essa paz no seu olhar me faz aprendiz do seu viver, Jesus. É o tempo de mudança, para que a vida e a esperança venham a nascer em todos nós. Quero ser como a criança que acredita no futuro de amor e paz, de vida e luz. Encontrar o rumo, educar para vencer a dor de não poder sentir, Jesus, o amor que vem de ti. E essa paz no seu olhar me faz aprendiz do seu viver, Jesus, o amor que vem de ti. E essa paz no seu olhar me faz aprendiz do seu viver, Jesus. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso Evangelho no Lar online de hoje, quinta-feira. É com grande alegria que nos reunimos nesse momento para refletirmos os ensinamentos do Cristo. Que a luz do Cristo esteja conosco nesse instante. Meus irmãos, lembrarmos sempre de permanecer com o pensamento elevado, com as energias positivas. Lembrar também de separarmos nosso recipiente com água potável para ser fluidificado durante o nosso encontro. Nesse instante, vamos fazer a nossa leitura da mensagem de hoje do livro Fonte Viva. A mensagem é: nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Está lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre os obstáculos mil de naturezas estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições
que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr por causa do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os mártires que fizeram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa, no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que antes de tudo importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Essa foi a nossa mensagem de hoje. Agora nós vamos ficar com a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, rogar a Ti, Pai amado, a Tua assistência para este momento de realização do culto do Evangelho no lar online. Queremos Te agradecer, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, juntos, unidos e reunidos através do canal do YouTube, para este trabalho do bem. Que as Tuas bênçãos de luz, de paz, possa recair sobre nós, sobre nossos corações e nossos lares. Esteja sempre conosco, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos ficar com a leitura e a reflexão do Evangelho, que possamos permanecer com o pensamento elevado a Deus, com as energias positivas, e que tiremos o melhor dos ensinamentos do Cristo sempre. Até mais, fiquem com Deus. Olá, queridos irmãos e irmãs. Agora nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 5. Prodígios dos falsos profetas. Haverá falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas, ao ponto de enganar até os escolhidos. Essa afirmação mostra o verdadeiro significado da palavra prodígio. No sentido teológico, prodígios e milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Como essas leis são obra exclusiva de Deus, pode ele sem dúvida revogá-las se for da sua vontade. Porém, o simples bom senso diz que ele não pode ter dado aos seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazerem o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado tal princípio. Se, portanto, conforme o sentido que se confere a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos sejam ludibriados, resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e nada provam, pois nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. É necessário, portanto, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa seja desconhecida é considerado como sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez conhecida a causa, constata-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é outra coisa que a aplicação de uma lei da natureza.
É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Em todas as épocas, houve pessoas que exploraram em proveito da ambição, do interesse próprio e da dominação, certos conhecimentos que possuíam para conseguirem o prestígio de um poder pretensamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes lhe aniquila o crédito. É por isso que o número deles diminui à medida que as pessoas se esclarecem. O fato de operar o que, aos olhos de certas pessoas, passa por prodígios, não é, pois, sinal de uma missão divina, porquanto pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir da mesma forma que o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente morais. Esse item presente no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo dedicado, ao aprendizado, ao esclarecimento acerca dos falsos cristos e dos falsos profetas, O próprio Jesus já nos alertou que era preciso que nós possamos avaliar sempre os ensinamentos, assim como também a conduta dos evangelizadores encarnados e desencarnados, As mensagens que recebemos daqueles que dizem ter a missão de evangelizar, de repassar a mensagem de Jesus, do Evangelho de nosso Pai. Então é preciso aqui um alerta para que nós possamos avaliar esses ensinamentos e a conduta daqueles que também estão a falar esses ensinamentos. Porque para o vulgo ignorante, como o próprio Evangelho diz, ou seja, aquele que tem desconhecimento dos ensinos, aquele que não tem domínio do Evangelho, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por ser sobrenatural, miraculoso, porque ele desconhece o Evangelho na sua essência, Ele não estudou o Evangelho, então para todos esses, todo fenômeno, ele passa a ser algo sobrenatural, miraculoso. É por isso que o próprio Evangelho nos alerta, que à medida que o esclarecimento, que as pessoas, os seres humanos, vão se esclarecendo, ou seja, à medida que vão buscando o conhecimento da palavra, o conhecimento verdadeiro do Evangelho de Jesus, à medida que vai aumentando o número de pessoas que buscam o estudo do Evangelho, vai diminuindo o número dos falsos profetas. Por quê? Porque não haverá seguidores. Porque as pessoas elas estarão esclarecidas acerca do Evangelho de Jesus. Então elas farão uma análise, uma avaliação mais fidedigna, porque irão perceber que o verdadeiro profeta se reconhece pelos caracteres morais, ou seja, pela força ou pelo empenho que ele tem de se auto-melhorar, de se auto-burilar, Então, se reconhece a árvore pelos frutos que ela é capaz de dar. Então, se reconhece o verdadeiro profeta, aquele que já consegue buscar avaliar os seus próprios atos e buscar reformar os seus próprios atos, A fim de que possa vivenciar o Evangelho de Jesus em todos os seus atos, assim como em todas as suas palavras. Então, os ensinamentos e a conduta de um profeta, de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro evangelizador, deve ser sempre coerente com os princípios do amor, da caridade e da humildade. Então, se reconhece, como nós já falamos, a árvore pelos frutos que ela dá. Então, se nós observarmos as palavras e as ações e elas estiverem coerentes com os princípios de amor, de caridade, de humildade pregada pelo Evangelho de Jesus, então esse será um verdadeiro profeta. E como forma de nós nos protegermos dos enganos, ou seja, de nós nos protegermos dos falsos profetas, a única forma de nós buscarmos essa proteção é buscar a verdade, ou seja, buscar o estudo do Evangelho.
A doutrina espírita, ela traz uma linguagem clara, ela traz uma linguagem reflexiva, e ela sempre nos faz esse convite para que nós possamos perceber, analisar, né, a palavra, o Evangelho de Jesus, e fazer o comparativo com a sua caminhada, com as suas ações aqui na Terra. Percebendo que durante toda a sua estadia aqui na Terra, Jesus nos ensinou pelos seus atos, ou seja, pelas suas vivências, pela vivência de amor, pela vivência da caridade, pela vivência da humildade, do serviço ao bem. Então, o estudo é uma forma de nós nos protegermos dos falsos profetas, tanto encarnados como desencarnados, né? E também a prática da caridade, amar, porque foi isso que o Mestre veio nos ensinar, a amar, a tolerar e a compreender. E que o amor é capaz de cobrir as nossas multidões de pecados. Então, se nós buscarmos verdadeiramente amar, nós conseguiremos sufocar os pecados que ainda reinam em nosso ser moral. E assim nós possamos expandir as virtudes que já existem dentro de nós, porque somos centelhas divinas. Então nós podemos ser evangelizadores, verdadeiros evangelizadores do amor de Jesus, pelos nossos atos. Atos que sejam reflexo, né? Que sejam realmente a exteriorização do princípio do amor, da caridade, da humildade, ensinada por Jesus na sua essência, quando esteve aqui na Terra. É essa a reflexão do Evangelho de hoje, que nós possamos levar essa leitura, essa reflexão para todos os nossos dias, percebendo a necessidade do estudo do Evangelho, percebendo a necessidade da reflexão no amor de Deus. Então, nós vamos agora nos encaminhar para a nossa prece de encerramento e logo em seguida nós iremos para o passe. Então, que nós possamos fechar os nossos olhos ou simplesmente abaixar as nossas cabeças, perceber que o amor de Deus nos guarda, que o amor do Cristo está conosco. Muito obrigada, Pai amado, por esta oportunidade do estudo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Te suplicamos humildemente, permita que o Mestre Divino, através dos mensageiros do amor e da paz, possam adentrar a nossa casa, trazendo, Senhor, para o nosso lar a concórdia, a paz e a harmonia, a tolerância, a compreensão e a vivência do amor, Senhor. Que nós possamos ser verdadeiros cristãos por onde formos, que nós possamos, Senhor, sufocar em nós os vícios morais e que nós possamos expandir as virtudes que já estão em nós, Senhor. Abençoa os nossos familiares, a todas as pessoas que amamos, Senhor. Assim como também te suplicamos, vai ao encontro dos infortúnios ocultos, dos lares que se encontram em desarmonia, em aflição, que tu possas, Senhor, visitá-los, restaurando-lhes a paz, a tranquilidade e o amor. Que nos corações humanos reine, Senhor, o amor de Jesus Cristo. Muito obrigada por tudo, que assim seja, graças a Deus. Vamos nos encaminhar agora para o passe, continuem conosco e até a próxima quinta-feira, até o próximo estudo do Evangelho. Até mais. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões,
circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago
lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho